Então, para a segunda palestra, sobre gestão propriedade leiteira, case de sucesso, convidamos então o palestrante Juliano Alarcon Fabrício. O mesmo sendo engenheiro agrônomo, mestre em sistema de produção, fundado doutor Pastagem Consultoria Agropecuária e atuando como consultor, mentor e palestra desde 2007. Boa tarde, nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouco sobre gestão de propriedade leiteira e não vou estar aqui sozinho. Junto comigo a gente vai ter 3 produtores aqui de Francisco Beltrão, onde a gente realiza o trabalho junto com a Prefeitura Municipal e a Secretaria da Agricultura. Então a gente vai passar aqui um período de mais ou menos uns 60 minutos discutindo e vendo como produtores têm mudado sua vida na atividade leiteira. Antes, eu gosto de fazer os agradecimentos. Muitas vezes a gente deixa para agradecer no final e acaba esquecendo. Eu tenho uma gratidão muito grande ao professor Moacir Corse, um dos caras que começou a falar de adubação no Brasil, o professor Vidal, já falecido, o Arthur Chinelato, pesquisador da Embrapa e coordenador do projeto Balde Cheio, e a Unesp, onde eu tive a oportunidade de fazer minha graduação e o meu mestrado. Então, se não fossem essas pessoas, provavelmente eu não estaria aqui. A gente vive em um cenário, muita gente às vezes fala, a gente vive crise ou a gente vive falta de produtividade no setor leiteiro do nosso Brasil como um todo. A gente precisa quebrar algumas crenças. Eu já cansei de ver diagnóstico no nosso Brasil. E quais são os problemas que são citados? O preço do leite é baixo, a gente não tem mão de obra, a gente não tem sucessão familiar, a gente tem várias crises no setor, e essas crises, eu coloco essas crises desde quando eu vim trabalhar para cá, há 15 anos. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem produtores que estão saindo de renda de R$ 1.800 por mês para R$ 48.000 por mês. Para alguns isso pode ser muito, para alguns pode ser pouco, mas o importante é que isso tem feito a diferença para cada família. Tem alguns produtores que estão crescendo um pouquinho mais, saindo de uma renda mensal de R$ 6.000, chegando a R$ 120.000 por mês. Não importa se é muito, se é pouco, o importante é que isso tem feito a diferença para cada família, e isso responde àquela pergunta: será que a gente tem crise no setor leiteiro, ou será que falta produtividade? E o produtor, como ele se enxerga nesse cenário? O produtor, muitas vezes, desconfiado dos vários trabalhos que já foi feito, muitas vezes o produtor chega a N pessoas na casa dele, muitas vezes ele não sabe nem quem acreditar, e o pior, às vezes ele acha que os técnicos são todos iguais. Não são. Não são. A gente tem a oportunidade de trabalhar aqui no município já, estamos indo para o 3º, 4º ano de trabalho. A gente vai ter a oportunidade de ter 3 produtores aqui, eles vão falar como que eles viram a primeira vez que a gente foi na propriedade. Técnico, prefeitura, será que vai dar certo isso? Será que não vai? E a gente vem aí trabalhando e construindo vários casos de sucesso e aumentando essa confiança entre produtor e técnico. Março de 2022. Será que falta conhecimento para a gente crescer nessas propriedades? Poderia faltar conhecimento? Lá em 1980, quando a gente vivia lá no interior de São Paulo, na propriedade rural, não tinha comida. Podia faltar conhecimento? Lá em 1998, eu tinha 18 anos, essa era a minha realidade. Olha que sujeira na área da casa. Por que essa sujeira? A gente não tinha comida, 24 hectares, a gente não tinha comida para alimentar 10 vacas de leite. Tinha que atravessar, andar às vezes 5, 10 quilômetros com uma carroça, para pegar cana, para pegar aqueles napier que ninguém cortava para a gente trazer para alimentar para as vacas. Tinha que soltar as vacas para comer pasto na beira da estrada. Aqui podia falar que faltava conhecimento.
Até que eu tive a oportunidade de conhecer o Arthur e falei, um dia eu vou trabalhar com esse cara, consegui fazer agronomia, 9 vestibulares. O Arthur chamou para a gente trabalhar aqui no sul do Brasil, vim para cá em 2007 e estou aqui até hoje. Tenho ele de mentor desde 1998 e a gente continua. Por quê? Sozinho, a gente cresce até um certo ponto. Junto, a gente vai longe. Então, eu tenho a oportunidade de ter o Arthur de mentor aí nesses anos. Estou fazendo 42 anos e acompanho o Arthur. O que eu aprendi dos meus 18 anos para hoje, para os 42 anos? De uma propriedade que não tinha comida, para tudo que a gente vem entregando nas propriedades, e tudo com planilha de custo. Não é, eu acho que... Não. Todos os dados que a gente vem desenvolvendo, e todos os dados que vocês vão estar vendo aqui, é resumo de planilha de custo. O que eu acredito? O lucro é diretamente proporcional ao conhecimento aplicado por hectare. Vi um slide hoje cedo da Expo Direto, o cara falou que o produtor do futuro vai ter que ter a maior quantidade de litro de leite por hectare. Mentira, ele vai ter que ter o maior lucro. Produtividade sem lucro não quer dizer porra nenhuma. O que eu preciso? Eu preciso de lucro. Tem que parar com essas ilusões de falar que minha produtividade não sei o quê, minha produtividade legal, a gente vai ver no caso do Diogo. 30 mil litros de leite por hectare com 62% de margem. Botou lá 30 mil litros de leite por hectare, qual que é a margem que isso está me dando? A gente precisa refletir, quando a gente fala de gestão, a gente tem que moer números. Para quê? Para a gente tirar lucro. E eu aprendi e aprendo cada vez mais e estudo muito. Estudo tanto que nos últimos 10 meses investi 90 mil só em educação. Para alguns pode ser muito, para alguns pode ser pouco. Mas faz a diferença na minha vida, na minha empresa e no conhecimento que eu levo para os meus clientes. E acredito fielmente nisso e pratico todo dia. Para a gente aumentar a produtividade, da onde vem esse aumento de produtividade? E por que o leite é tão difícil? Para a gente aumentar a produtividade, litro de leite por hectare ano, a gente vem de uma derivação. A gente precisa de aumentar o número de vacas em lactação e também melhorar a produção de leite dessa vaca. E quando a gente está aqui no sul do Brasil, não teve nenhuma propriedade que eu já comecei o trabalho e faltou genética. Às vezes a gente não tem aquela vaca bonita, mas genética tem. A gente organiza ela, essa vaca aumenta, vai para 20 litros, 25, 30 litros, os compost sai de 18, vai para 35 litros de média, organizando. Mas para eu fazer essa derivação, eu tenho que ter o quê? Uma eficiência agronômica. Trabalho com pecuária de leite, eu sou o quê? Sou engenheiro agrônomo. Por quê? Na minha infância eu não conseguia produzir comida. Qual foi o meu grande desafio? Produzir comida, mas não a qualquer custo. Um custo compatível para que o produtor tenha lucro. Para isso a gente dá toda a parte de capacidade de suporte da terra, da propriedade. Só isso eu vou obter lucro? Não. Junto com isso a gente vai ter que ter toda uma parte de eficiência zootécnica. E a gente vai ter um caso do Aido que é fantástico. Cuidando de parte de eficiência zootécnica, a composição de rebanho, a reprodução tem que estar em dia na propriedade. Só isso vai garantir o lucro? Não. Não vai garantir, só isso não vai garantir o lucro. Eu vou ter que dar conforto para essa vaca genética, cuidar de manejo, nutrição e sanidade. Se eu fizer tudo isso certinho, eu posso ganhar dinheiro com a atividade leiteira. Eu posso ter lucro. Por isso que a gente vê muitos produtores ganhando dinheiro, crescendo, se organizando, e muita gente deixando de lado. Por quê? Geralmente, quando o técnico vai na propriedade, cada um puxa seu assado. É igual quando a gente fez faculdade. Quando a gente fez faculdade, o professor de adubo achou que adubo era o máximo. O cara de doença falou, não, se você não cuidar de doença, você ferrou. E aí você sai para o campo para trabalhar, você vê que o que funciona? É o conjunto. Eu tenho que entender o conjunto. Um exemplo da primeira propriedade que a gente começou a trabalhar aqui no sudoeste do Paraná. A gente começou lá atrás, em 2007, com 90 litros de leite. O primeiro objetivo do produtor foi chegar a 400 litros de leite. A gente começou devagarzinho, foi crescendo.
Primeiro objetivo, 400 litros. Segundo objetivo, 800. E agora a nossa meta é chegar a 1.000 litros de leite por dia. Esse produtor, na primeira visita na propriedade dele, ele falou: Juliano, eu quero crescer e não quero voltar mais a cair minha produção de leite e cair minha renda. Se você me ajudar a fazer isso, beleza, vamos topar. Iniciamos o trabalho. E a gente está lá até hoje. Tem uma frase da Clarice Lispector que é fantástica e nessa propriedade eu levo isso muito a sério. A direção é mais importante que a velocidade. Eu não acredito em saltos em propriedades leiteiras. Estamos aqui falando de gestão e a gente vai ver 3 produtores que a gente cresceu respeitando sua capacidade de investimento e respeitando a velocidade. Por isso que a gente consegue entregar resultado nas propriedades. Qual o desafio do Brasil e do mundo inteiro? É um só. Isso aqui é quando eu ia para o Mato Grosso, com o Sebrae. De um lado eu tenho a pastagem boa e de outro do lado da cerca não. Os amigos meus que trabalham lá no Rio Grande do Norte, o solo que eles têm é essa qualidade de solo aqui. Mas dá para produzir leite? Dá. O que cresce lá na região com pouca água? Palma. Tem regiões que chove 600 milímetros de leite. Tem região que chove 600 milímetros de chuva por ano. E estão produzindo comida. Aqui, quando dá seca, 1.200, 1.400 milímetros, a gente fica com a cabeça branca, o cabelo cai, a coisa complica. Mas tem lugar que o pessoal está conseguindo produzir. Será que a gente não pode aprender? Milho, a gente estava discutindo antes, né, com os produtores, adubação de milho. Quando a gente, depois também com a adubação ali de pastagem também. Milho, quando a gente iniciou a adubação de milho aqui no município, os 2 técnicos da prefeitura, no primeiro momento, deram um pulo para trás. Juliano, é muito adubo. Não é muito adubo, é adubo proporcional à produtividade que a gente quer buscar. É a lei da semeadura, se a gente não colocar, não vai colher. Resumindo tudo isso aí, qual que é o nosso desafio? A gente precisa produzir a maior quantidade de matéria seca por hectare, digestível e com custo competitivo. A partir do momento que a gente começa a ver muita coisa só de produtividade, sem levar lucro, quando a gente começa a ver muito cálculo só de receita de alimentação, sem levar em consideração o custo total, a gente está indo para o lado errado. A gente precisa fazer as coisas, mas desde que seja competitivo. Posso dar ouro para minha vaca? Posso. O dia que o leite baixar, o que vai acontecer? Vai quebrar. Então, nosso desafio, independente da região do mundo, produzir matéria seca por hectare digestível, para quê? Para a gente aumentar o número de vacas em lactação por hectare, eu também trabalho em algumas fazendas de pecuária de corte, aumentar o número de boi por hectare. E se eu tiver vaca de cria, aumentar a quantidade de vacas por hectare. Para quê? Para essa conta fechar. Como que essa conta vai fechar? A gente vai conseguir aumentar a produção de proteína por hectare. Assim como vem aumentando a produtividade de soja, aumentando a produtividade de milho, o leite e a pecuária nacional vai passar por isso. Não tem como ser diferente. Quando a gente olha a maioria das propriedades, eu gosto muito do Tejon. E essa frase do Tejon explica muita coisa. Quando a gente visita, vamos pegar o sul do Brasil, estamos falando do sudoeste do Paraná. Das pedras grandes desviamos, mas é nas pedras pequenas onde escorregamos. A maioria das propriedades já tem uma estrutura hoje de pastagem pronta. Muitas vezes tem mais pasto do que ele precisa. Às vezes eu só preciso dobrar uma parte da pastagem. Já tem uma infraestrutura de ordenha, já tem uma infraestrutura de vaca. É só a gente conectar. Ninguém erra mais por não ter. Às vezes erra por falta de conectar as engrenagens e fazer isso funcionar. Olha que caso legal de propriedade. Nesse momento, o Lauri, que era o dono dessa propriedade, ele cortava galho de uva Japão para dar para as vacas. Produzia 60 litros de leite por dia e estava querendo vender a propriedade. 4 anos depois, organizou, e não foi a prefeitura que recolheu a máquina. A prefeitura paga o nosso trabalho por município, a gente faz treinamento da técnica Mônica Bach, lá em Planalto. Ele foi lá e pagou isso aqui. A
prefeitura deu o insumo mais importante, que foi o conhecimento. Com aumento de renda, ele vai lá, se vira e está aumentando a produção. E a gente vai estudar o caso dele no evento que eu vou fazer dia 12 de maio, no Pasto, Gestão e Lucro. A gente vai ficar 2 horas estudando essa propriedade. Qual a metodologia do trabalho que a gente desenvolve? O Juliano, o doutor Pastagem, o que ele gosta de fazer para os produtores? Dar ferramentas. Só isso. A gente não impõe soluções. Tudo a gente começa a estrutura com fertilidade do solo, não tem como ser diferente. Trabalha melhoramento genético, manejo de pastagem, conforto dos animais, avaliação de custos, índices zootécnicos, qualidade do leite, reprodução dos animais e infraestrutura proporcional à propriedade. Muita gente faz tudo isso aí e peca no último. Aí ele fica com um custo total muito alto, fica carregando investimento para o resto da vida. E a conta não fecha. Isso não é moda, é isso que vai levar as propriedades para um sucesso. E a gente vai ver casos aqui. A gente vai ver 3 casos de propriedades. Mas, antes de ver esses casos, como que é a conta para fechar no leite? Quero ganhar dinheiro no leite ou em qualquer atividade. Lucro é preço menos custo. Preço, quem dita é mercado. Eu tenho que ter uma boa relação com o meu comprador de leite, com a minha indústria, isso é fato. Aperta lá, todo mês. E do outro lado, o que a gente precisa cuidar? O nosso custo de produção. Custo de produção e manejo cabe a nós fazer dentro da propriedade. Não tem outros 500. E do outro lado, o que a gente tem nosso dever? Aumentar a produtividade e manter nossa margem. Como a gente viu naquele gráfico lá, aquele produtor que saiu de 90 litros, chegou quase a 800, eu pego a planilha dele, média de 15 anos, de toda a receita, 49% é para pagar a despesa. Estamos falando de anos de preços mais altos, anos de custo mais alto, estamos falando de anos ruins, como teve agora, e a gente tem margem para trabalhar. Todo sucesso faz parte de um processo, não tem como ser diferente. Todos esses produtores que estão aqui, que vão dar o depoimento, assim como o Idemar do Alberto, a gente seguiu um processo respeitando a individualidade de cada propriedade. A natureza tem seus ciclos e não tem como eu pular etapa. Não tem jeito. Já trabalhei com um diretor de multinacional que queria trabalhar com 500 vacas. Era meu melhor cliente, minha maior diária. Mandei embora na segunda visita. Por quê? Achou que com dinheiro ele ia fazer acontecer. Não faz. Eu tenho que dar um primeiro passo, eu tenho que aprender, depois eu posso crescer. Por que que mata muitas propriedades de leite? Antes de eu aprender o processo, de eu dominar o processo, eu quero acelerar. Não vai. Os produtores estão aqui, vão falar, a gente foi passo a passo. Ah, vamos acelerar o processo? Estou fora. Não acredito que funciona. Não conheço quem conseguiu fazer isso até hoje. E equipamento? Equipamento, gente, é mera ferramenta. Nunca é solução. E o que que a gente vê por aí? O inverso. Muita gente está com dificuldade, acaba investindo em equipamento, achando que o equipamento vai solucionar todos os problemas. E aí eu só pioro a minha conta. Um exemplo. Irrigação. A irrigação de pastagem é ótima, é uma ferramenta excepcional. Principalmente nesses anos agora, que a gente vem de seca. Só que, desde que eu tenha aprendido a adubar antes. Eu tenho que crescer a propriedade criando conceitos. Primeiro, eu vou aprender a adubar. Primeiro eu vou aprender a colher pastagem. Vou aprender a respeitar o ciclo de pastagem. Depois eu vou aprender a adubar. Aprendi a colher pasto, aprendi a adubar, estou apto a trabalhar com irrigação desde que eu tenha água na propriedade. Senão o que a gente está fazendo? A gente está rasgando dinheiro, está queimando tecnologia. E isso é muito ruim. Temos 3 casos de sucesso e eu quero começar com o Aido. Sobe para cá, Aido. Família quiser vir junto.
Vou mostrar alguns números aqui da propriedade e aí a gente segue a conversa. Alguns índices da propriedade do Aido. No primeiro ano, 2019, a produção de leite ficou um pouco ruim, mas 58 mil litros e 400 por hectare. A gente tinha problema de reprodução na propriedade. A meta é ter 83% de vacas em lactação. Naquele período a gente estava com 78%. Porcentagens de vacas no rebanho. A meta é a gente trabalhar acima de 50%, chegando a 55%. Naquele primeiro ano a gente teve uma média de 32,6% somente era vacas em lactação no rebanho. Produtividade, a gente estava com 11,9 litros. Do total da receita, 91% era para pagar despesa. Não era ao acaso. Sobrava dinheiro, fluxo de caixa, 4 mil por ano. 4 mil por ano, divide por 12 meses, o leite não era viável. Foi nesse cenário que a gente iniciou o trabalho na propriedade. Para onde a gente foi? Dados fechados de 2021. A produção de leite já foi para anual, foi para 131 mil litros. A reprodução hoje das vacas está ok, batendo 86%. A composição do rebanho, hoje a gente tem, a maior parte do rebanho são vacas, 53,5% são vacas em lactação. Produtividade média do rebanho está com 16 litros e subindo. De toda a receita, 46% foi para pagar despesa. Todo o trabalho é efetivo se a gente conseguir organizar essas partes na propriedade. E o fluxo de caixa de 141 mil. A atividade principal naquele período era a soja. Devagarzinho a soja foi dando lugar para o leite. Por quê? Porque o leite começou a ser uma atividade rentável. Aido, conta aí um pouco para nós como foi a primeira visita, os desafios. A gente, quando começou a primeira visita, foi tipo assim, um susto, né, para a gente. Todas as coisas que o Juliano falou, ele falou para a gente, ele deixou bem claro que a gente ia demorar 5 anos para ganhar dinheiro com o leite, mas que a gente tinha que ser persistente, não podia desistir, né? Tem etapas para seguir, a gente tinha muita coisa para melhorar, e a gente ainda tem um potencial para crescer, e é importante, claro, tudo isso que ele falou tem que ir seguindo. A gente começou com a criação das bezerras, quando ele veio a gente tinha uma criação totalmente errada, até a palestra que a moça falou agora há pouco, a gente pegou o finalzinho, foi bem isso que a gente fez mesmo, foi melhorando a criação. Aquelas bezerras nem estão mais na propriedade, a gente optou por tirar, porque não compensava mais segurar. Hoje a gente tem bastante novilha no leite, né? Todas criadas ali. E começamos já a ganhar dinheiro. Nem faz 5 anos, né? Vai fazer 4 esse ano, né, Juliano? Já estamos ganhando dinheiro, já estamos conseguindo investir, melhorar. A gente já conseguiu melhorar bastante a nossa qualidade de trabalho ali na propriedade. E estamos caminhando. Estamos ainda com uma média, na minha opinião, um pouco baixa, mas é que nem eu falei, é bastante novilha. Mas já estamos aumentando. É aquele negócio, nada vem por acaso, né? Só com trabalho, bastante trabalho. É importante, tudo isso que o Juliano falou, não consegue nada, assim. E às vezes eu vejo que nem vem meus irmãos ali, por que você não faz isso? Por que você não põe um sêmen sexado? E tal? Porque não é a hora, né? É um passo por vez. Não adianta eu estar aqui, pular lá na frente, eu atropelo as outras coisas, não vai dar certo, vou voltar para trás. A gente vem devagarzinho e aumentando. Eu acho que foi isso que... Uma coisa que marcou bastante foi isso que ele falou. É um processo, né? É devagar para a gente conseguir chegar mais longe. E ao mesmo tempo, esse processo acompanhando métricas. Não é o acaso. Tem as planilhas de custo, a gente vai lá, preenche, discute. A produção está aqui, a gente vai para lá, o faturamento que a gente precisa organizar. E como foi, Aido, para te acreditar, dar o primeiro passo? Vamos fazer. Será que isso dá certo mesmo ou não? Como que foi, na essência, lá, no início do trabalho? Foi bem engraçado, assim, né? A gente, que nem eu te falei, né? A gente levou um pouco um susto. Eu tinha que plantar soja para poder, porque R$4.000 por ano não consegue, né?
Hoje eu não plantei um alqueire de soja esse ano, provavelmente o ano que vem não vamos mais plantar, só vamos plantar milho para as vacas, né? Quem começou, na verdade, o trabalho lá foi o Luan Lucas, que trabalhava na prefeitura, veio pelo Clube da Bezeira, junto com a Júlia, a nossa filha mais velha, né? E aí ele trouxe o Juliano. E eles falaram, né? Acredite no leite, vai aumentando que... Eu lembro que o Juliano falou na primeira visita, devagar você vai diminuir o soja. E eu achava até que não. Mas, claro, né, depois, quando aumentou a produção... Tem uma bola de cristal assim na propriedade que ela vai mostrando. É bem assim. Mas é um passo a passo bem interessante. A gente vai fazendo, vai vendo o resultado e dá bem certo, sim. Tá joia, ótimo. Aido, tem produtores, provavelmente tá gravado, tá passando no YouTube. Que mensagem você poderia passar para algum produtor que às vezes possa estar numa situação semelhante lá no primeiro ano? Ó, meu fluxo de caixa do leite, o leite está inviável, mas o leite ainda pode ser rentável. Que mensagem você poderia passar para esse produtor que está nos ouvindo? Eu acho que é a persistência. Tem que acreditar, né? Você tem que trabalhar muito. A gente trabalha muito, todos trabalham, né? No leite, ninguém consegue nada sem trabalhar em lugar nenhum, mas principalmente no leite, são 24 horas. Outro dia mesmo, 4 horas da manhã, eu estava fazendo parte de uma vaca. Se você não está ali aquela hora, a bezerra que nasce não vai mamar na hora certa, não vai tomar o colostro. Você tem que ser persistente, acreditar no leite, trabalhar muito, acreditar nas pessoas certas, né? Tem pessoas que vão na tua propriedade para te atrapalhar, na verdade. Mas tem as pessoas certas que vão te levar a informação, vão te ensinar como fazer, e aí é você que tem que fazer. Ah, eu acredito, vou fazer, então se você fizer, você vai conseguir. E uma observação, o tempo que a gente passa na propriedade, né? Aqui em Francisco Beltrão, a gente faz o treinamento do médico veterinário Ormínio. Ele não está aqui presente, porque ele está ajudando a organizar toda a feira de animais, ele está a feira para ele acho que é muito bacana e é uma dedicação muito intensa. Então, ele não está podendo estar aqui hoje. Mas, assim, o tempo que eu passo com o Ormínio e com vocês na propriedade, eu faço 2 visitas por ano. Não chega a 3, né? São 2 visitas. 2 visitas por ano. Então, eu passo 8 horas só na propriedade. Então, se eu não estiver lá focado em passar informação que são realmente relevantes para vocês, isso não gira. Então, assim, meus parabéns, Aido, e para toda a família, né? Que estão lá fazendo a diferença. A gente agradece e é que nem você falou, você fica 8 horas dando informação e depois é com a gente, né? Acredita, faz, trabalha, peleia com o outro que vai chegar lá, né? Aido, muito obrigado. Claudir, sobe aqui com a gente. Primeiro vamos ter que explicar essa foto, né? Por que tem essa foto aí, meu? Então, aqui. Claudir, sim. Passar o microfone. Mostrar os dados da propriedade. Aí depois a gente volta ali na foto, explicando aquela foto. Na primeira visita na propriedade, a gente tinha uma produção de 490 litros. A composição do rebanho, 46% eram vacas na propriedade, gerando receita. Uma média ali de 12,9 litros. Vacas em lactação por hectare naquele período era de 1,8, o que gerava aí uma produtividade, litro de leite por hectare ano, de 8.500 litros de leite. Para onde a gente foi? Já logo, a primeira visita foi em março, abril de 2018. No nosso primeiro ano na propriedade, a gente já subiu para uma produção de 857 litros, praticamente com as mesmas vacas. A porcentagem de vacas de lactação no rebanho foi para 62%. A média já foi para 18 litros, a gente chegou a 2,4 vacas em lactação por hectare. Produtividade de litro de leite por hectare já batendo aí praticamente a 16 mil litros. Dados de 2021, a produção já chegando a 1.047 litros por dia, mantendo ali 58% de vacas em lactação, chegando aí praticamente a 22 litros.
Lembra do índice? A gente vai ter que aumentar, produzir mais comida, aumentar a quantidade de vacas em lactação por hectare, chegando aí já a uma produtividade de 21 mil litros de leite por hectare. Resumindo os números da propriedade, separei esses números dessa propriedade específica para a gente ver aumento de produção, aumento de produtividade e aumento do número de vacas em lactação. Com a mesma genética, não trazendo genética de fora. Agora a palavra é contigo. Como é que tem sido para vocês, como é que tem sido para a família todo esse trabalho, Claudir? Primeiramente, uma boa tarde a todos. Quando assim o Lucas passou lá, visitou nós, a minha esposa falou assim, olha, eles estão vindo nos 7 ou 8 lá da prefeitura, não sei o que vem fazer aqui. Aí a gente ficou assim, naquele gelo, aquele medo, né? Desse jeito, você não tinha contado para mim ainda. Aí, na sequência, quando foi lá por volta de 2 horas da tarde, chegou. Vieram com 2 carros, né, Juliano? Aí, assim, a gente um pouco falou da gente, da história da gente, o que a gente tinha, e qual que era a expectativa da gente, aonde a gente queria chegar, né? E, naquele momento, assim, todos nós temos sonho. E o sonho da gente é de fazer. E a história da nossa família, assim, a gente acredita no negócio e sabe que a atividade leite é rentável. Só que nós estava assim, naquele momento que nós tinha 2 aviários. E era eu e minha esposa e nossos filhos eram os 2 pequenos. Hoje os nossos piá cresceram. O Igor está com 18 anos e o Vitor está com 15 para 16 nos próximos dias. E nós chegamos onde chegamos, na nossa história, porque nós se abraçamos. E os nossos filhos, assim, estão nos ajudando no dia a dia. Hoje nós estamos aqui, mas eles estão lá fazendo a ordenha, eles estão tratando, estão fazendo acontecer. E aí, assim, o Juliano foi com o pesquisador da Embrapa lá, o nome dele, Juliano, O André Monteiro Novo. O André. E eu lembro que o André me falou assim, ó, Perdoncini, falta muita comida. E comida é aonde nós temos a oportunidade de fazer, que está no leite. Aí nós, assim, argumentemos com o Juliano, não é que a gente desconfiava do Juliano, a gente debatia. Até antes de sair de casa, eu falei assim para os meus filhos, anotei algumas coisas e falei assim, vê aí mais alguma coisa do nosso trabalho, desse período que o Juliano vem acompanhando nós, que nós vamos contar a nossa história. Só o que nós fizemos, nada mais. E o Igor colocou aqui, ó, alimentação, dieta constante. Nós vinha assim, um dia colocava farelo de soja, um dia tirava o farelo de soja. Nunca conseguia 900 litros, 800 e alguma coisa, mantemos dieta, conseguimos atingir 1000 litros dia. Eu lembro, isso era numa transição ali de outono, bater nos 1000 litros, Pô, 1000 litros está em casa. Vamos manter a constância de dieta, vamos mexer. E o Claudir tem que ser, todos os produtores têm que ter o perfil do Claudir de virar para o técnico e falar, isso, vai funcionar, e olhar no olho, no fundo do olho, que parece que vem lá na alma. Muitas vezes, né, Juliano? E se o técnico amarelar, manda o técnico embora. E isso, Claudir, isso é um mérito teu, parabéns por isso. Porque isso você consegue separar o joio do trigo nesse momento. E ao mesmo tempo, tu aceita o desafio. E aí, depois a gente conseguiu ter essa constância, não voltou mais, né? E a gente, como produtor, Juliano, a gente precisa querer. E a gente tem que gostar do negócio. Porque é que nem o nosso colega produtor anterior falou. É de noite a noite e é de segunda a segunda. Então, assim, a partir do momento que a gente tiver
dedicado, que a gente gostar, as coisas acontecem. E assim, você colocou aí no teu explanar, eu tenho certeza que nós precisamos ainda buscar mais produção. Falava essa semana para minha esposa, esse mês nós produzimos um pouco menos, refletiu no caixa. Então, o que nós precisamos? Ainda buscar mais produção. A gente como produtor e os demais produtores, não adianta a gente ficar reclamando. A gente precisa fazer litro de leite. E litro de leite, Juliano, nós fizemos com tudo isso aqui que nós fizemos dentro da nossa propriedade. Ó. Adubação, primeira coisa nós fizemos adubação. Aí o Juliano falou assim, ó, assim, ninguém colheu o pasto mole, essa africana já passou, roça ela, faz alguma coisa. E nós estamos fazendo, ó, colocamos água nos piquetes, depois disso, que nós colocamos água nos piquetes, nós colocamos 2 coxos de água na saída das ordenhas. As vacas nós ordenhamos, um cada lado assim, as vacas estão lá tomando água. Positivo, deu certo, e isso vem incrementando em litro. Também melhoramos a cama, a reposição, fizemos aspersão, ventilação. Isso assim foi fantástico para nós. O Juliano tem os gráficos, nós discutimos na última visita, no último verão, o que nós produzimos e o que nós produzimos agora. Então isso assim, eu não estou dizendo de DISC. A gente tem dados concretos que o Juliano nos ajuda. E isso assim para nós fortaleceu o nosso caixa. E nós temos motivado por isso. É um negócio que deu certo. Outra coisa assim, ó. 3 anos de dificuldade em comida para as vacas. Novembro e dezembro nós não tinha mais silagem. Aí o Juliano falou assim, ó. Nós precisamos, primeira coisa, fazer a calagem. Começamos, coletemos a terra. Mandamos para análise. Tinha uma área que precisava 20 toneladas de calcário por alqueire. Coloca ou não coloca? É difícil para a gente tomar atitude, é caro, precisa de recurso. O Juliano está de prova, nós colocamos. Aí nós colocamos mais fósforo na base e jogamos mais potássio de cobertura. Isso deu a estiagem e ainda nós tivemos uma colheita muito satisfatória. Uma das coisas que eu aprendi com o Arthur, nesses anos de convivência, né, dos 18 aos 42, são 24 anos de convivência. Quero diminuir o custo de produção, eu vou adubar. Mas eu vou adubar com critério. Eu acho que é isso que a gente vem fazendo na propriedade. A gente não vem adubando nem mais e nem menos. Vem adubando o que precisa para a gente aumentar a produtividade. E isso eu vejo assim, que faz toda a diferença, né? Então, é assim, hoje nós temos a comida para as vacas e nós temos a produção. E a produção nos dá o resultado. E para concluir, o que melhorou para a família? Trouxe o resultado, conforto, conquista. 2 conquistas que era o nosso sonho. Nós conseguimos comprar 30 mil metros de terra e conseguimos comprar uma caminhoneta, uma Ranger, 2018, com 60 mil quilômetros. O leite nos fortaleceu isso. Então, assim, dá para acreditar, é rentável. Que joia, perfeito. Meus parabéns. E a gente tem, logo tem outras metas para bater. E aquela primeira foto que a gente teve, vou voltar ela aqui, com o Kleber, o Pedron, na propriedade, foi quando a gente bateu a primeira meta, que era chegar a 1.000 litros de leite, onde a gente fez um churrasco. Aido e Diogo, se preparem, nós ainda vamos fazer o churrasco. Devagarzinho a gente vai crescendo e a gente comemora, porque às vezes a gente passa muitas coisas na vida e a gente não comemora. Toda propriedade a gente chega no objetivo, a gente tem as comemorações. Então, meus parabéns para toda a família. Diogo, vem para cá, vamos dar continuidade, a gente tem mais 17 minutos. Grande Diogo Parisotto, a primeira vez que
Quem chegou na propriedade falou, Juliano, você é louco, não vou conseguir produzir isso de leite nunca. Eu falei, meu amigo, tu tá com a estrutura pronta, bicho, agora é rodar, vamos fazer. Alguns dados lá do Diogo, no primeiro ano de trabalho, a gente bateu aí vou ler aqui na tela, que lá não estou conseguindo ler, de 153 mil litros, reprodução ok na propriedade, 85%, composição de rebanho ok, 54%, já conseguiu uma média lá de quase 21 litros, uma produtividade de 15 mil litros por hectare. Esse 2 aqui é a quantidade de vacas em lactação por hectare, e de toda a receita, 54% pagar despesa. 2021 a gente já fechou com 219 mil litros, reprodução ok, composição do rebanho quase 60% sendo vaca, a média já chegou aí a 23,4, estamos com uma produtividade de 30 mil litros, acima de 30 mil litros de leite por hectare. Aí quando a gente pega a área do Aido, 30 litros, 30 hectares, vezes 30 mil litros de leite por hectare, vai dar mais de 2 milhões aí de renda para a gente chegar. Aqueles 4 mil vai ser bacana ter. Quando a gente fala para os produtores, anota no início, porque depois ninguém nunca acredita, porque o pessoal não acredita mesmo. Então, assim, bacana, não dá para a gente ir longe. Claudir, a gente pegar a sua produtividade lá de 20 mil litros, 21 mil litros, aqui para 30 mil litros, eu deixei o 30 mil litros de propósito para a gente ver aonde a gente pode chegar. Então, a gente consegue colocar ali mais uns 10 mil litros de leite ali por hectare na propriedade. Bem tranquilo. E ainda com margem. Pegar com todos os aumentos de custo que a gente teve no ano passado, ainda quando a gente divide despesa a receita, de toda a receita, 62% foi pagar despesa. Então, por favor, quando colocarem produtividade, vamos trabalhar também com margem. É interessante a gente ter esses números na propriedade. Diogo, como foi lá? Primeira visita, quando vocês montaram lá as estruturas? Conta pra gente. Então, uma boa tarde a todos. Primeiramente, então, pedir desculpa, Juliano. Aquele dia eu te chamei de louco mesmo na primeira visita. Normal, eu sou acostumado já, nem estranho mais. Chega uma pessoa estranha, também foi com o Lucas, como os demais companheiros aqui. O Lucas, eu já tinha uma amizade de tempos já com ele, e com isso ele me deu essa oportunidade de chegar até o Juliano. Na verdade, o Juliano chegou até nós lá. Então, Juliano, desculpa, e foi o louco, mas bem com noção que eu já vi até hoje. Então, quando o Juliano falou lá... Então, acho que, Juliano, um pouco da nossa propriedade lá, quando o Juliano me passou o convite, eu fiquei surpreso, né? Porque eu sou produtor de uma pequena propriedade. Hoje, nossa propriedade tem 9 hectares de terra e nós trabalhamos com 7 no leite, que chega nos 30 mil litros ano por hectare. Então, a propriedade pequena, quando o Juliano chegou lá, nós tínhamos uma estrutura e com poucos animais, sem rumo, sem norte, não tinha um norte para seguir. Então, foi ali que entrou o Juliano e que conseguiu dar o caminho para nós seguir. O louco, no bom sentido, foi que a gente acreditou. Na propriedade, nós somos em 3, eu, meu pai e minha mãe, meus pais já uma certa idade, e eu trabalhei a minha vida toda fora da propriedade. Sempre morei na propriedade, mas trabalhei fora da propriedade, em outros serviços. Então, quando eu retornei na propriedade, foi uma decisão difícil, tinha proposta de trabalho, na época era boa, mas eu decidi voltar na propriedade até pela questão da sucessão da propriedade, né? Que não tinha, o pai já estava em final de carreira, digamos assim, né? Mas graças a Deus com saúde, e não tinha quem ia dar sucessão na propriedade. Então, foi ali que eu mais gostei, só que daí quando a gente começou, voltou lá sem formação. Então, hoje a formação é tudo na propriedade. Se você não tiver uma formação que te dá um norte, dá um guia, pode ter certeza que teu caminho é curto na qualquer lida que você for ter de decisão. Então, agradeço muito, Juliano. Sou muito grato a você, ao Lucas, também a administração do município que está dando essa oportunidade, não só para mim, para os demais produtores, né? Então, desde aquela visita, eu acreditei. Muito difícil,
a renda era muito difícil, para investir era mais difícil ainda. E o nosso... E até essa produção aqui de 153 mil litros foi a produção já do primeiro ano. Quando começou mesmo, estava com quantos litros? Quando o Juliano chegou lá, nós tinha 14 animais e estava com a média de 150 a 200 litros dia, né? Então, ali o giro é muito pequeno, a sobra... A produção atual está com... Está em torno de 700 litros dias. Quanto? 700 dia. 700 litros. Então, lá de 150 litros para 700. Isso. Ó, quando a gente pega essa produtividade, é dos últimos 12 meses. Se eu pegar 700 litros de leite por dia, dividir por 7 hectares, dá 36 mil litros de leite por hectare ano. Então, a gente vai melhorar esses números. Pelo que nós já fizemos, lá nós vamos passar dos 40 mil litros de leite por hectare quando a propriedade rodar no ponto de equilíbrio dela, vai rodar super bem. Então, assim, é uma propriedade que começou lá atrás, 14 vacas, 150 litros e está andando, né? Está evoluindo e conseguindo ganhar dinheiro, né? Naquele período a gente falou que ia bater a 1.000 litros de leite. Tu achou que não ia acreditar? Hoje, tu acredita? Hoje eu acredito, Juliano, hoje eu acredito. Na verdade, a nossa propriedade começou praticamente do zero quando você iniciou o trabalho lá, porque nós não tinha reprodutivo estourado, não tinha nutrição, não tinha nada. Então, nós começamos... os animais era cobertura com touro ainda, agora está parindo as primeiras novilhas que eu inseminei lá, estão parindo novilhas com 37, 38 litros dia. Então, isso é que motiva a gente a dar continuidade. Então, isso tudo é motivador. A gente trabalhou, tem minha noiva que está aqui, agora que comprou a ideia também de trabalhar na propriedade. A gente trabalhou até o ano passado para as vacas. Esse ano a gente resolveu trabalhar para nós, estamos construindo a nossa casa e é o futuro. E quando eu falei da sucessão, o meu pai vai trabalhar na propriedade até maio. Então, a partir de maio, nós que vamos dar continuidade na propriedade. A minha bola de cristal fala que ele vai continuar ajudando vocês fazendo alguma coisa. Mesmo, Tomara. Não para, né? É uma geração que não para. Mas, assim, parabéns, Diogo. Acho que é importante esse desafio. Uma coisa que tu falou muito bem, o norte. Acho que em toda a propriedade, toda a empresa, todo negócio, ele precisa ter um norte. Se ele não tem um norte, a gente fica perdido no espaço. Qualquer caminho que a gente segue está valendo. E aí não. O nosso trabalho é focado em gestão, focado em processos. Os números indicam para a gente quais são as decisões que a gente vai tomar. E com isso a gente está construindo o sucesso lá na propriedade também. Sim, obrigado e parabéns. E para os produtores que vão ver essa gravação depois, que estão vendo ao vivo e que vão ver depois, que mensagem você poderia deixar para eles? Então, Juliano, eu sou muito grato a você, como falei, agradeço e espero que nosso projeto continue até, não só nós bater a meta e continua, que seja uma parceria de amizade e continua para sempre. Então, eu digo a todos os produtores que tem que ter perseverança. Se você não acreditar e não gostar no que faz, eu gosto do que eu faço, acredito, e você tem que ter uma formação, alguém com conhecimento e buscar essa formação. Hoje tem meios de comunicações, tem pessoas, muitos profissionais, que nem você, né, Juliana, que tem a oportunidade... Tem muito cara bom aí no Brasil. Sim. Você, para mim, é o melhor. Porque eu acreditei e é o que deu... Agora eu fiquei roxo. Vou ver. Que deu o nosso norte. Não, então, acreditar... E a gestão. Gestão da propriedade é tão importante como todas as outras atividades na propriedade. Se você não saber o quanto você está gastando, renda, onde vai investir, a gestão é importante nisso. Você vai investir, sabe onde investir, a hora de investir. Então, acho que gestão é uma das mais importantes na propriedade também. O André Novo, o pesquisador da Embrapa, a gente fez uma live junto dia 19 de agosto de 2020, 2021, primeiro ano da pandemia. Ele falou que, eu falei, André, o que o produtor brasileiro pode aprender com o produtor holandês? Tu ficou fazendo doutorado lá há 4 anos, André. O André falou para mim, falou, Juliano, o produtor holandês gasta 50% dele estudando gestão da propriedade, gestão do negócio. Então, assim, devagarzinho, é isso aí. O operacional é obrigação nossa. Sim. Agora, a gestão, a hora da compra, o que fazer, quando fazer, isso aí, cada vez mais as propriedades vão evoluir para esse lado. Juliano, só uma coisa. Quando falaram de produção de alimentos, né? Nós, na pequena propriedade, nós também conseguimos produzir alimentos só ali, né? Então, esse cara é profissional. Ele sabe, na hora de investir no solo, né? Então, graças ao Juliano, nós também investimos e conseguimos
Claro, esse último ano foi um ano atípico, que foi mais reduzido, mas nós conseguimos dar o tombo, né? Então, nós, na pequena propriedade, produzindo assim, nós conseguimos ser autossuficientes em alimento também pela quantidade de animais que temos. Então, muito obrigado, Juliano. Um abraço, sucesso para vocês. Olha, parabéns, Diogo. O lucro, novamente, diretamente proporcional ao conhecimento aplicado por hectare. Não tem jeito. Por que esses produtores cresceram, saindo de diversas realidades? Porque nós estamos lá, junto com eles, focado, através do objetivo deles, para a gente chegar e bater os resultados. Todas as propriedades, isso é fantástico. O que a gente fez com todo mundo? Foram pequenas ações. Ninguém começa grande. São pequenas ações, mas todas essas ações estão alinhadas a um propósito maior. Quando e por quanto tempo eu tenho que fazer? E o legal é que todos vocês falaram isso, é todo dia. Vocês não estão aqui, mas estão o filho em casa, está o irmão. É todo dia que eu tenho que fazer. O crescimento que vocês conseguiram, todos os produtores podem conseguir? Podem. Se dedicar tempo suficiente. E é possível crescer, mas é diferente de fácil. Eu vou ter que trabalhar bastante para conseguir crescer. Só que é possível. Futuro é resultado do presente. O que nós estamos fazendo hoje para mudar nosso amanhã? Vocês começaram lá atrás. 3 anos, crescendo. O Aido, né? Eu falei que com 5 anos dava para ganhar dinheiro, com 3 já está tranquilo, já está melhorando bastante, né? Quem dirá com 5, né? Eu sou a prova viva que não é trabalhando duro de qualquer jeito. Vocês viram aquela foto minha com 18 anos de idade. Eu trabalhava pra caramba, continuo trabalhando, mas trabalhava errado. Trabalhava errado. Tem que trabalhar direito, trabalhando certo, usando o tempo com sabedoria. E usar esse tempo com sabedoria é a escolha de cada um de vocês. Não tem jeito. Muito obrigado, um forte abraço. Vocês podem me encontrar aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube Doutor Pastagem. Aí tem os e-mails para quem quiser contato. E estamos abertos a pergunta. Se quiser perguntar, estão aqui os produtores, podem ficar à vontade. Muito obrigado. Alguma pergunta aí, pessoal? Pelo jeito, nada de dúvida. Professor, foi uma satisfação imensa tê-lo aqui. Fiquei lisonjeado, sumi até a palavra, né? Da forma que o senhor procedeu. Como diz o meu velho pai, 78 anos, matou a cobra e mostrou o pau. Quer dizer, desculpa o chavão, mas foi isso que você fez. Tu veio aqui... Como um bom agrônomo, né? Como um bom agrônomo, é isso aí mesmo. Quero dizer a você que fez um trabalho maravilhoso perante esse pessoal que vieram aqui fazer o testemunho, trouxe eles aqui. Isso é a prova, né? É a prova viva do que o trabalho está sendo bem feito. E nada mais que o dia a dia com organização, quer dizer, a prova é a organização, né? Mostrando passo a passo, é a confiança que você falou. Eu trabalho também como autônomo e tenho gente a campo. E aquela história, tu chegar numa propriedade, e muitas vezes, lá na minha cidade, que é lá em cima, né? Flor da Serra do Sul, tem umas propriedades que assim, não aceitamos vendedores. Quer dizer, pô, é muita encheção de saco, né? Tem cara que chega na casa dos agricultores 5 horas da tarde, mas tem que largar os cachorros, né? Na hora o cara ordenhar, na hora de fazer o serviço, arremata lá o cara. Então, o que acontece? Para tu aceitar um profissional na propriedade e fazer e confiar, fazer esse trabalho, esse pessoal estão de parabéns e confiaram na pessoa certa. Está de parabéns, Juliano, com muito orgulho, um engenheiro agrônomo aí. Só relembrar, né, agradecer à Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão e à Secretaria, que viabiliza o nosso trabalho aqui no município.
Oi, Juliano. Com esse trabalho que você vem fazendo, aí, bem focado na questão de nutrição, fertilidade, pastagem, né? Como que você vê agora, daqui para frente, talvez nós enfrentamos uma crise de fertilizantes, especialmente o potássio, que é muito utilizado, né? E qual que é a orientação que você daria para os agricultores aí, em frente a essa situação que nós podemos sofrer daqui uns anos, aqui, ou na próxima safra já? A necessidade, ela faz o mundo se mover. Isso é muito importante. A gente está num país que tem as maiores reservas de potássio do mundo. Por algum motivo, não cabe aqui discutir, não são exploradas. Quem sabe momentos como esse, de a gente terceirizar toda uma produção para um outro país, quem sabe a gente possa ter movimentos que a gente possa explorar o que a gente tem em casa e que é deixado de lado. Eu acho que isso é um aprendizado que a gente vai ter muito grande. Para as propriedades, eu acredito que os produtores, a gente trabalha mais tempo, a gente já vem repondo níveis de potássio e está num teor adequado no solo. Então, provavelmente, se faltar, a gente consegue trabalhar, ok, não vai ter problema. A gente vai poder trabalhar com a extração do solo. Aquele cara que sempre deixa para a última hora, esse cara não tem o que fazer, né? O que a gente vai ter de opção? A gente vai ter de opção algumas camas de aviário para ser trabalhado. E eu acredito que não deve faltar, deve chegar atrasado, mas chega. Às vezes não vai ter disponibilidade para amanhã, mas até a safra. E assim, o que eu tenho orientado os produtores que a gente trabalha? Está tendo muita especulação. Especulação é gigante. Não precisamos entrar em pânico, mas sim a gente ter muita paciência. Sempre aquele lado. O que eu devo fazer? O quanto antes eu fazer o dever de casa, nessas horas a gente pode trabalhar com o que a gente tem ali de estoque no solo. E os demais produtores vão atrás de fazer o dever de casa. É igual seca. Eu estou preocupado com essa seca. Eu devia ter feito comida há anos atrás. Então, sim, isso é o que eu acredito que a gente vai ter que cuidar. Assim. As propriedades a gente vai reduzir potássio, não vai ter problema em pastagem, e nem milho, porque a gente está fazendo o dever de casa. E eu acredito que, nacionalmente, quem sabe isso sirva para as lideranças explorar melhor o que o Brasil tem. Espero que a conversa final dos nossos líderes vão para esse lado, de forma racionalmente, né? Sem excessos. Juliano, a gente sabe que cada propriedade é uma realidade, cada produtor é uma situação. Nessas tuas andanças aqui pelo nosso sudoeste querido aqui, essa tua percepção, qual seria uma recomendação mais genérica que você faria para os nossos produtores? Ou seja, o que você verificou das maiores dificuldades e que os produtores, que está na mão deles a solução para resolver as questões da produtividade acima de tudo? Boa pergunta. O que eu vejo assim? O sudoeste do Paraná faz 15 anos que me acolheu aqui e eu agradeço demais. Me apaixonei pela região, tanto que eu falo, não volto para São Paulo mais. É aqui que eu decidi morar, tenho família, esposa daqui, os filhos estão crescendo aqui. E é uma região que eu acredito que dos 1 bilhão, 1 ponto pouco bilhão de litros de leite, a gente vai para 7 bilhões, porque é uma região fantástica. E a maioria, quando a gente pega os produtores, a maioria já tem uma área de pastagem, até mais do que ele precisa. Falta o quê? Falta ele juntar as engrenagens. Quando eu vim lá em 2007, às vezes faltava ainda pastagem, hoje não. Hoje falta aquela confiança do produtor em falar, vou fazer. Vamos fazer. Vamos pegar uma propriedade, um exemplo de 10 hectares. Vou pegar 40% da propriedade e vou trabalhar com pastagem e adubar pastagem, 60% eu vou ter de milho. E trabalhar com isso, e botar gestão, e entender números da onde vem, para onde vai vir. Só se a gente conseguir conscientizar os produtores dele fazer isso muito bem feito na propriedade, a gente consegue trabalhar todo mundo no nível de produtividade ali de 20 a 25 mil litros de leite por hectare. E o quanto mais instituições, mais técnicos, mais empresas, a gente conseguir conscientizar que todo mundo fale a mesma língua,
A gente está falando aí de sair de 1 bilhão e ir para 7, são mais de 15 bilhões de reais rodando no Sudoeste só de leite, sem contar valor agregado. Então, qual que é o desafio? Vai ser sempre a gente colocar um tijolinho a mais, para que a gente veja essa produtividade lá na frente chegar. Eu acredito nisso. Boa noite, tudo bem? Como é que tá? Não, eu queria só fazer uma pergunta sobre a questão do sistema de produção, né? Aqui na região nós tivemos muitos produtores trabalhando com o sistema, principalmente a pasto, e depois muitos deles mudando o sistema de confinamento e tal. A minha pergunta é o seguinte, justamente como é que você enxerga essas mudanças? Porque quando você bate, principalmente na questão econômica e custo, aí você vê essas pessoas, o sistema de produção, aí o impacto do custo é muito alto, né? Então, como é que essas... Desde que mal planejado e mal manejado. Diogo Parisotto tem compost. Não, eu não estou levando em questão exatamente isso. A questão de planejamento, a discussão, né? Como você vê, porque eu tenho observado muitos produtores com muitas vezes com dificuldade exatamente desse sistema, né? E a gente sabe que o sistema a pasto em termos de economia é bem maior, né? A margem maior. Na época de crise. Aido, 50%. O Aido é pasto, 50% de margem. Que legal. E isso é uma realidade. Só que o que acontece? Eu vejo assim, qual que é o erro? Primeiro, os dois sistemas são lucrativos? Sim. Os dois sistemas remuneram o capital? Sim. Só que de maneiras diferentes. Eu falando em pastagem, vou conseguir uma remuneração de capital de 15% a 20% ao ano. Depois que eu cheguei no ponto de produtividade e tal, legal. O compost, ele também, comparando duas coisas muito boas. O compost muito bom, eu vou chegar numa remuneração de capital de 5% a 7%. Ponto. Tem como fazer diferente? Pior que isso, ok. Melhor que isso, não conheço. Falando em números. Então, assim, os dois sistemas dão dinheiro. Qual que é o sistema mais resiliente para o produtor? É o sistema de pasto, a base de pasto com suplementação. Pegar propriedades, 15 anos de histórico de planilha que eu tenho. De tudo que o cara ganha, 48% vai pagar despesa. 48% e os quebradinhos. Vamos arredar 50%, vai. 50% pagar despesa, mão de obra familiar. Qual que é o sistema que vai aguentar? Regra de leite. A gente tem uma variação do preço do leite de até 40%. Se o leite vai chegar a 2,50 agora, depois ele pode cair até 40%, isso aí é normal. Então, pensando nisso, qual que é um sistema que eu incentivaria muito a região? Pasto com suplementação. Tanto que o foco do Dr. Pastagem agora é trabalhar com propriedades de 10 vacas para fazer o cara ir para 25 e até 50 vacas. Eu consigo fazer esse cara ganhar de 500 mil a 1 milhão. Tá bom. Satisfaz meu ego, consigo trabalhar tranquilo, passo com suplementação. Os confinamentos que eu trabalho, ok, estão dando lucro, mas assim, o desgaste e a margem varia muito. Quando chove certinho, tu produz milho à vontade, nossa, é uma maravilha. Aí você vem de 2 anos de seca, fazer silagem, fazer dieta para vaca confinada com amido de 12%, meu amigo, não é para qualquer um. A margem cai lá para baixo. O sistema é viável? Dá para ganhar dinheiro? Dá. Diogo, exemplo disso. Batendo ali, tranquilo. Qual que é o erro do cara que monta o compost? Ele não está pronto para isso. Esse é o maior erro. Eu fiz uma pesquisa em 2018, apresentei aqui, estava lotado. Deu 250 pessoas na sala. Nós fizemos numa quarta-feira à noite e tinha jogo do Grêmio e do Inter na Libertadores. Eu falei, nossa, eu marquei a data, depois o cara falou, pô, Juliano, que data ruim. Marcou uma palestra à noite com o Grenal Libertadores, PQP, né? Não vai vir ninguém, lotou. Nossa, foi incrível. O que eu peguei aquela pesquisa? Eu peguei os produtores, e por que motivou a fazer a pesquisa? Os produtores que eu montei em compost, em 2 anos eu estava com 35 litros de média sobrando dinheiro. E a região a gente sabe como é que anda, capengando. Peguei 20 produtores, fiz entrevista, separei. Quem que estava com 35 litros, quem estava com 30 e quem estava com 25 de média. O que cada um faz? Eu queria validar um checklist que eu tenho, que eu trabalho nas consultorias.
conseguir validar. Então, assim, o cara ele não vai para frente do confinado porque ele montou errado e que ele não quer fazer o que precisa. Confinamento é rigor militar. Você não tem aquela desculpa de fazer 1 minuto depois. É aquela hora e acabou. Só que, assim, às vezes o cara, quando ele monta a estrutura, ele não está preparado para isso. Ele monta a estrutura, igual aquele slide ali da irrigação, ele achando que a ferramenta do compost vai solucionar o problema dele na propriedade e aqueles 4 litros de leite que a vaca vai dar mais, vai resolver o problema. Aí ele quebra. Ele não tem caixa para isso. Então, assim, o investimento pode ser viável? Pode. Só que, infelizmente, ele está sendo mal conduzido. E é difícil os produtores mudarem. Comecei um trabalho com 50 composts, no final sobrou 3. Por quê? É difícil a mudança. Enfim, mas cada um segue o caminho que quer. Mas é isso que eu acho do sistema. São viáveis, mas eu tenho que cuidar manejo. Senão, infelizmente, muita gente vai quebrar, se fizer isso antes do tempo. E conduzir da forma errada. Né? Eu sou surdo. Alô? De 1 para 7 bilhões. É isso que você falou, né? Tá. E o preço? Preço a mercado. Preço histórico do leite, ele varia de 25 a 35 centavos de dólar. Vai ser esse. Momentaneamente, agora, a gente está com um preço mais alto. Hoje, o preço da tonelada está em torno de 5.000 e pouquinhos dólares a tonelada. Historicamente, 2.700 a 3.500 dólares. Vai ser esse o preço. Quanto que vai ser em reais, não sei, mas historicamente o dólar não passa disso. Épocas de preço ruim, vai vir a 2.200. E é ruim produzir leite nesse preço. É apertado. É por isso que eu defendo muito sistema resiliente dentro da propriedade. Produzir leite igual ele vai chegar agora a 5.200 dólares, é barbadinho. O preço do leite daqui a pouco está batendo a 2,60. O que eu der para a vaca vai dar dinheiro. Só que a gente sabe que essa não é a realidade. Pega um leite aí a 5.200 dólares, o dólar acima de R$5, cara, se o cara não ganhar dinheiro, ele é muito ruim. Vamos se respeitar. Só que essa não é a realidade. O que eu imagino para frente é esse cenário. E esse cenário se repete desde que a gente tem históricos aí de preço de leite.